Então, vamos aqui para uma aula de nono ano, uma aula sobre distância entre dois pontos, tá? Essa aula vai abordar algumas coisas interessantes sobre plano cartesiano, a medida dele. Então, vamos passar para frente. Aqui. Então, definição aqui, né? Dá dois pontos. Aqui. Vamos ver a caneta aqui. Dado dois pontos aqui, ó. Em 2, aí B, em um plano cartesiano, isso aqui é um plano cartesiano, a medida da distância entre eles é indicado por AB, ó. Distância AB, tá? É a medida considerando nos eixos do plano cartesiano. Quando a distância entre dois pontos cujo segmento da reta, tá? A um dos eixos podemos calcular a medida. Então, vamos ver como é que se calcula a medida daqui, ó. Essa medida aqui, como que a gente calcula? Como que a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu voltar. Vou voltar para apagar. Agora eu volto para cá. Agora. Então, aqui a gente pode observar. Exemplo 1. Certo? Então, a gente vai saber como descobrir a medida daqui, ó. Certo? Para isso, eu vou fazer o quê? É só eu pegar uma regrinha básica, certo? Então, vai ser a medida do maior menos o menor. Então, a gente pode, como é do X, a gente pode fazer aqui, ó. X A, aqui, ó, do A. Então, vai ser XB menos XA. Então, quem é o X? O X é esse e o X é esse. Então, quem é o X de B? 3. Quem é o X de A? 1. Então, 3 menos 1 vai dar 2. Então, a distância, certo? Essa distância aqui seria 2, ok? Então, a distância, 2. Então, mesma coisa nesse outro aqui, ó. Aqui vai ser X e aqui vai ser X. Lembrando que aqui é B e aqui é A. Então, X de B menos X de A. X de B é aqui, ó, menos 2. Menos 2. Menos X de A vai ser 3. Veja que eu posso estar colocando ele no módulo. Então, quando a gente coloca no módulo, quando a gente fala de distância, o sinal fica positivo. Então, 3 mais 2 aqui, ó, menos 3. Menos 2 com menos 3 vai dar o quê? 5, certo? Positivo. Ele não vai ter o sinal, ele fica positivo. Não vai ficar negativo porque é o módulo, tá? Ou então você poderia ter feito assim. Podemos fazer assim. X de A menos X de B. Eu posso colocar o 3 primeiro, né? Aqui, ó. Menos, né? E o menos, a fórmula aqui. E o menos 2. Aí, jogo de sinal, menos vezes menos fica mais 5 aqui, ó. 3 e 2, 5. Vamos passar para outro. Agora, vamos ver aqui a questão. A questão. Em seu caderno, representa os pares de ponto no plano cartesiano. Então, ele quer que represente esses pontos aqui, certo? Esses pontos aqui, tudo no plano cartesiano. Deixa eu ver se tá pronto. Aqui tá o plano cartesiano. E vamos estar representando esses pontos. Então, nós temos menos 3 e 1. Menos 3 tá aqui, ó. E 1 tá aqui, ó. Então, aqui seria o quê? Menos 3 e 1. Você vai fazer o plano. Então, aqui seria A. 2 e 1. 2 tá aqui, ó. E 1 tá aqui, ó. 2 e 1. Certo? Aqui seria o B. Depois, 0 e 3. 0 tá aqui e o 3 tá aqui. Então, aqui seria o C. 2 e 3. 2 tá aqui e o 3 está aqui.
Então, só subir mais um pouquinho aqui, vindo aqui, aqui estaria o D. O E, 1 e menos 2. Então, 1 tá aqui. Vou ter que subir um pouquinho. 1 tá aqui, o menos 2 vai estar aqui, ó. O menos 2 vai estar aqui. 1 e menos 2. Certo? 1 e menos 2. E o outro 3 e menos 2. Aqui seria a letra E. Esse pontinho aqui, ó. Letra E. E depois o ponto 3 e menos 2. 3 tá aqui. E o menos 2 tá aqui, ó. Então, seria a letra F. Essa letra você bota pequenininha, porque aqui não tem como colocar. Eu tô fazendo com o dedo. Então, tá. Então, está aqui, ó, representado os pontos, certo? Então, aqui é a letra A. Essa aqui. Deixa eu apagar. Diminuir o tamanho. Então, aqui é essa questão aqui que eu fiz, ó. Essa questão aqui, questão 12. Agora, vamos ver a questão 13. 13, a questão 13. Deixa eu ver se eu deixei espaço para 13. Não, mas vamos fazer ela aqui, questão 13. Questão 13, ele só pede só pra gente fazer as medidas, certo? Só a distância. Então, seria o que? A distância. Deixa eu botar preto essa cor aqui. Acho que tem preto. Que é a distância aqui, ó. De A, B. Distância de A, B. Então, como que eu vou representar? Então, seria X A, XB, ó, XB menos XA. Quem é XB? Seria aqui, ó, seria 2. 2 menos XA menos 3. Aí, 2, jogo de sinal aqui, ó, menos vezes menos mais, 3. Então, a distância seria 5. Então, nessa questão aqui, a distância é 5. Agora, vamos fazer esse aqui. Distância dele. Aqui. Então, seria distância de C e D. X D menos XC. XD, o X é esse aqui, ó. O outro é Y. XD seria 2 menos 0. 2 menos 0 ficaria 2. Então, esse aqui seria 2 a distância. Distância 2. Vamos passar pro próximo. Agora, vamos ver esse aqui. Distância de E e F. Distância de E e F, aí ficaria XF menos XE. Você pegar e você já pode fazer de cabeça aqui, ó. Seria 3 XF menos 1. E vai dar 2. Pronto, 2 aqui. Então, tá feito aí. Certa distância, que é a questão. Essa daqui é a questão K13, né? Questão 13. Vamos ver. Passou. E pro Y também é do mesmo jeito. Tá? Ao invés de você considerar o X, você vai considerar o Y. Vamos achar aqui, ó. Y, as letras aqui, ó. YA menos YB. Lembrando que é módulo. Quando é negativo, vai ficar tudo positivo. Eu vou considerar o valor do Y. Então, YA vai ser o quê? 2 menos desse aqui. E aqui, menos 4.
2. Menos vezes menos vai ficar mais 4, que vai dar 6. Então, nesse caso aqui, a distância de A, essa distância aqui, ó, de A para B, certo? Vai ser 6. Vamos para outro exemplo. Mais um exemplo. Aqui vai ser Y e Y, né? A gente não vai pegar o X, porque ele tá pedindo pra gente considerar o Y agora. Então, a distância de A e B. Então, seria YA. Vamos pegar YB. Seria o maior menos o menor, mas vamos botar aqui. Vou colocar aqui B menos YA. Então, B seria 4. Menos 1. Vai dar 3. Né? Deixa eu ver de novo aqui. 4 e 1. 4 e 1. Ó. Y é 4. YB é 4. Aqui. E Y... O outro Y aqui menos, né? Aí tá aqui, ó. Tá a formulazinha. 4 menos 1 seria 3. Então, tá aí a distância de A e B. Essa distânciazinha aqui, ó. Certo? Se você contar, vai dar 1, 2, 3. Ó. E a gente achou aqui fazendo uma operação. Vamos para atividade. Vamos ver questão 14. Decimar um pouquinho aqui. Na questão 14, ele quer que represente esses pontos aqui, todos esses pontos aqui no plano cartesiano, igual a gente fez a outra. Tá? Então, nela, deixa eu ver se tem... Se eu coloquei aqui, plano. Pronto, coloquei. E vamos ver. Tá desses pontos embaixo. Então, o primeiro ponto que ele quer é o ponto A, 0 e 1. Aí vai ser aqui, ó. Aqui é o ponto A. Tá? No caderno vai ficar bem bonito. Depois ele quer o ponto 0 e 1 aí. Aí vai ser o A. Agora o B é 1 e 3. 1 daqui e o 3 aqui, ó. 1 e 3. Esse é o ponto B. Depois ele quer o ponto C, 2 e 5. E abre mais um outro ponto aqui, para ser o 5. Então, ele quer aqui, ó, 2 e 5. Esse ponto aqui seria o C, 2 e 5. Esse daqui. Aí você vai ter que estender mais a reta, certo? Porque aqui ela só tá até 4. Aí o próximo ponto que ele tá pedindo aqui, 2 e 5, 3 e 7. Teria que estender, ó. 6 e 7. Então, 3 e 7. 1, 2, 3. Aí vem aqui, ó. 3 e 7. Que seria o ponto... Foi o ponto C, A, B, C. O ponto D, 3 e 7. D, esse ponto aqui. Depois o ponto E, 0 e 2. Aqui, ó. Ponto E, 0 e 2. Depois ele quer o ponto 1 e menos 1. 1 positivo e menos 1 tá aqui. É o ponto F. Se você fizer no caderno direitinho, tá bem direitinho. Então estão aí os pontos abordados no plano cartesiano. Agora aqui, nessa questão aqui, na questão 15, ele pede pra gente, dados os pontos que você desenhou no exercício anterior, calcular a distância de cada um desses daqui, a gente vai calcular a distância. Ó, de cada um desses aqui, ele tá pedindo pra gente calcular a distância, agora a gente vai calcular a distância.
B menos YA. Qual é a distância de A e B? Vamos achar aqui, ó. Y aqui vai ser 1 menos 3. Como é módulo, né? A gente poderia ter colocado o contrário, quando não seria, poderia ter feito assim, Y menos YB, porque é o maior menos o menor. O maior aqui é 3, menos 1, ficaria 2. Mas aqui daria menos 2. Como tá no módulo, que é distância, ficaria 2 positivo. Certo? Então, dá pra ver aí que ele sempre vai ser positivo, porque é um módulo. Agora, vamos ver o outro. Então, a distância desse primeiro aqui vai ser 2. Vamos ver agora a distância da outra questão. O outro é maior, 7. Então, a gente pode fazer YD menos YC. YD é 7. 7 menos 5. Vai dar 2. Então, a distância desse aqui é 2. E o outro, Y menos 1. Vamos colocar YE menos YF. YE vai ser 2. YF menos 1. 2 menos vezes menos fica mais 1. Vai dar 3. Então, a distância desse aqui é 3, tá? Então, distância 3. Ok? Então, tá aí distância entre 2 pontos. Vamos ver a próxima. Tá. Então, chegamos a mais um final. Espero ter ajudado vocês, certo? E deixe seu comentário aí nessas atividades complementares. Até a próxima.